meu nome é José Alho e este é o podcast do Zé. Eu sou o Zé e neste episódio vou estar à conversa com dois livrólicos anónimos. Os meus convidados de hoje adoram falar de livros e não deixo nada por dizer. A Silvéria e o João são as vozes por trás do podcast Livrólicos Anónimos. Ao que parece, são dois amigos que conversam sobre livros e partilham opiniões sobre o mundo literário. Mas não se deixem enganar pelos bracinhos no ar, até porque eles não deixam nada por dizer. Se não gostam, dizem e explicam porquê. Convidei-os porque sinto a necessidade de perceber alguns fenómenos do mundo do influencing de livros. Será que o mundo do bookfluencing não é tão sincero como parece? Todos os livros nacionais são bons, não devemos falar mal deles? É isso que quero descobrir. Por isso chamei-os e o resto é conversa. Bracinhos no ar. Ai, Não vos quero roubar. Isso é para os fãs mais atentos do Livrólicos Anónimos. Aqueles ouvintes. Eu pensei dizer outra coisa qualquer, sei lá. Fazer o pino, qualquer coisa do género, só ia sair um bocadinho da. Como é que vocês estão? Já vos perguntei, bem. mas. Estamos a suspeitar que tu nos vais meter em problemas com essa introdução. Eu estou um bocado ansiosa. Tu queres sangue? Sim. Eu não queria sangue, só que isto foi culpa dos literacidades. Porque eu andava calminho, eles disseram, se calhar um bocadinho de sangue também não há mal, não faz mal nenhum. Por isso, eu vou começar logo com sangue. É isso mesmo que eu quero. Porque eu ia começar com a pergunta que eu vou fazer mais à frente, como é que isto começou, como é que começaram os livrólicos. Mas não. Quero começar com a pergunta que me anda a inquietar mais. Vocês acham, na vossa humilde opinião, que os bookfluencers, principalmente aqueles que têm parcerias, são cada vez menos sinceros? Posso. Não generalizando. Não, sim. O que é que eu acho? Eu não acho que a questão sejam as parcerias necessariamente. Ok. Ou seja, eu acho que há pessoas que interpretam as parcerias como vou dizer bem de tudo porque quero que me continuem a dar livros, o que é uma perspectiva errada, e acho que facilmente as pessoas que têm essa perspectiva conseguem perceber que as coisas não funcionam necessariamente assim, e a prova disso é que eu e a Silvéria já falámos imenso mal de muitos livros e nunca deixámos de ter parcerias e ter editoras a quererem fazer coisas connosco. Eu acho que há outro fenómeno, que são os autores portugueses e que é o dar jeito, falar bem de autores portugueses, porque depois também se pode ser convidado para coisas que envolvam esses autores, porque obviamente se um autor tem, e agora começou muito a questão do as pessoas vão apresentar livros, fazem sessões aqui, fazem sessões ali, se tu não gostares do autor, obviamente que isso se torna um bocadinho mais problemático, e então eu acho que as pessoas gostam de ir falar bem e rápido, algumas delas, para se posicionarem e dizerem estou aqui, estou disponível para promover este autor. O que não quer, atenção, não quer dizer necessariamente que as pessoas não sejam sinceras no seu gostar. Quer dizer é que se calhar, às vezes, há situações em que não gostam e não são tão efusivas como são quando gostam. Têm mais reticentes em falar mal, se calhar quando falam mal, falam de uma forma mais menos comprometedora, muito que não dê bem a entender qual é exatamente a sua posição. Mais fofinha, uma forma mais fofinha. Ser mais fofinhos, mais neutrais. Mas sim, eu acho que faz parte de tudo isto, não é só dos livros, quer dizer, os influencers de moda também não serão todos sinceros, portanto, acho que é um fenómeno normal. Eu concordo com o João. Acrescento uma coisa: os autores portugueses nem é só aquela questão de eventualmente poderemos apresentar o livro deles, é que também podemos encontrá-los em eventos literários. E é verdade. há pessoas que têm algum jogo de cintura e algum poder de encaixe e percebem que estão a produzir uma obra de arte que, tal como a música, tal como um prato num restaurante, está sujeito à opinião gosto/não gosto. Mesmo de quem não percebe nada de culinária vai apreciar um prato ou não, o mesmo com a literatura. E às vezes gera-se assim um mal-estar um bocadinho desnecessário. Mas acho que também importa chamar a atenção aqui para uma coisa, que é quem consome os conteúdos deve pensar, ok, eu quero consumir por consumir,
ou quero ser um consumidor algo crítico, que é, ok, esta pessoa está sempre a dizer bem de tudo, ou sempre a dizer mal de tudo. Eu acho que hoje em dia o dizer mal de tudo já não é tão comum, mas há uns anos havia malta que era sempre do contra, só para as polémicas. Mas acho que há pessoas ainda assim. E é preciso, se calhar, fazer um filtro quando se acompanha alguém, até porque não há tempo para acompanhar tudo. Quando é que esta pessoa diz que não gosta de algo? Isto acontece às vezes ou ela gosta 100% de tudo? Isto é um bocado estranho, ninguém gosta de tudo. E então também acho que o consumidor ou os outros leitores têm de fazer esse filtro se assim entenderem. Mas eu acho que essa triagem é feita naturalmente. Eu acho que quem nos acompanha, acho que algumas pessoas são enganadas durante um período de tempo, mas acho Pois, que facilmente com um bocadinho de tempo tu percebes. É difícil esconder durante muito tempo. Eu tenho visto acompanho alguns bookstagrammers que realmente leem bastante e assim que o ano começou, eu falei das parcerias por causa disto mesmo, porque assim que o ano começou, pá, varreram as parcerias todas, enquanto que o ano passado não tinham nada, este ano tem tudo, o que não é um problema, cada um sabe de si. Mas que imaginemos 20, 30 livros que leem por mês, também 30 é um exagero, mas pronto, os 20 livros que leem por mês são todos livros da vida, são todos livros incríveis e que pá, aquilo que eu sinto é que há ali um bocadinho de graxa também à editora, o que depois uma pessoa se questiona se realmente aquela pessoa tem credibilidade ou não. Depois. sabes o que é que Sim, a experiência aqui já me ensinou? Nós vemos estas coisas, não somos parvos, evidentemente, não estamos cegos, mas devemos fazer o nosso caminho sim. e perceber o que é que não queremos fazer, como é que queremos manter a nossa credibilidade e deixar que os outros se estampem sozinhos, ou não, Sim, é. ou não. Isso é lá E, com eles. Já vi e isso a digo-te uma acontecer. coisa, Zé, estampar, acho que muita gente se estampa e muita gente finge que é o que não é e passado pouco tempo se descobre, pode demorar um ano, há pessoas que passam tempos que são as santas do book cenas e que são adoradas e são as bandeiras da liberdade e da expressão e das coisas boas e depois facilmente se percebe o veneno que lá vai. Mas só para dizer uma coisa, se há pessoas que acham que de facto para terem parcerias precisam de andar a engraxar as editoras, vou-te só dizer uma coisa. Eu tenho uma parceria de uma editora da qual eu falei sobre um livro o ano passado e não foi para falar bem. Ok. E nem por isso me foi recusada a parceria. Portanto, se as pessoas acham que precisam de dar graxa, estão enganadas. Obviamente que depois há falar mal e falar mal. Falar mal não é dizer, não gosto, isto é uma porcaria. Eu, quando fiz críticas ao livro deles, fiz críticas justificando. E acho que isso é importante e respeitando o livro também, não é? E acho que isso é um trabalho que é importante também as pessoas fazerem. E lá está, as pessoas também têm que perceber aquilo que querem, que é se as pessoas querem ser vistas como profissionais e como uma voz, profissionais ou como uma voz respeitada e uma voz válida e que deve ser ouvida, também devem ter responsabilidade nas coisas que dizem. Quando nós damos, recebemos. Muitas vezes as pessoas querem ter respeito, querem ter posição, querem ter consideração dos outros, mas também não põem muito empenho naquilo que fazem. Então é um pouco. As coisas não são dadas de borla, não é? Tu não chegas e o mundo diz: não, vamos ouvir Claro. esta pessoa porque ela tem certamente coisas interessantíssimas para dizer. Porque a verdade é que a maior parte de nós não tem assim tantas coisas interessantes para dizer. Sim, É a lei da verdade. probabilidade. Nós não podemos todos ter coisas interessantes para dizer. E mesmo quem tem coisas para dizer, não tem sempre coisas interessantes para dizer. Claro. Eu e a Silvéria também, muitas vezes, pronto. Olha, fazemos o nosso melhor, mas às vezes, pronto, é o que é, não é? Uma coisa que eu acho que não abona a favor das parcerias é o queixume. Sim. Que é quando as pessoas não conseguem a parceria e depois vêm Ah, fazer disso um pé de vento e tu abres o feed da pessoa e ela não tem um único livro daquela editora nos últimos anos. Que Hum. estavas à espera do quê? Ou Não é? apenas li inglês. ou Ou apenas lê isso, Também. olha. inglês, sim, ainda pior para mim. Ou apenas lê inglês. ah, ah, Sabes não. o que eu acho também? Aqui há uns anos, que eu já sou da velha guarda, não é? As pessoas faziam conteúdos
com os livros que tinham, que requisitavam, que pediam emprestados, faziam conteúdos porque gostavam de ler. E hoje em dia nem sempre é só pelo gosto de ler, mas muitas vezes entra o gosto pelo objeto livre, pela coleção do objeto livre. E pá, cada um sabe de si, mas em alguns casos nota-se que é mais pelo ter do que pelo ler. E acho que é aí que os seguidores também vão notando que algo não está bem. Vocês acham que as parcerias possam ser um pouco sobrevalorizadas? Totalmente. Totalmente. Não, há pessoas que acham que se não tiverem parcerias que Não tem estão estatuto? aqui a fazer não é válido, que então para que é que eu estou aqui se eu não tenho parcerias? E obviamente, e atenção, eu percebo perfeitamente que as pessoas gostem de receber livros e acho que faz parte da dinâmica de um criador de conteúdos. Tu também dás muito de ti às editoras e aos livros e também fazes o teu trabalho. E todos nós sabemos que o trabalho de divulgação ou o trabalho de partilha de leituras é uma coisa que leva tempo, que quando é bem feita requer empenho, tirar uma boa foto, escrever um bom texto, montar tudo na plataforma. Sabemos que tudo isso implica muito tempo, coisa que nós não temos hoje em dia. E eu acho que é normal que as pessoas tenham alguma expectativa de querer receber livros, ainda para mais quando gostam muito de ler. Portanto, eu não acho que essa coisa, as pessoas gostam de receber livros, não acho que é um grande tabu, acho que é uma coisa normal. Acho que Sim, qualquer um de nós fica contente quando vai receber um claro. livro e também acho que não podemos ser hipócritas a esse nível. Agora, a verdade é, há mais livros no mundo. Todos Claro. nós já tínhamos livros antes de termos vindo para o Book Cenas, não é? Eu tinha Sim, 1500 livros em casa antes de ser uma pessoa do Book Cenas. Portanto, pouca coisa. eu se não tiver parcerias durante 5 anos, eu hei de ter livros para ler e interessantes. Portanto, E bibliotecas, e em bibliotecas. biblioled, Eu e acho que, amigos que Biblioled. emprestam. exatamente, eu acho que as parcerias são uma consequência natural de fazeres um trabalho consistente e com empenho. Acho que é legítimo que as pessoas aspirem a tal, mas o que eu sinto, é isso exatamente o que a Silvéria estava a dizer, é que não é questão das pessoas querem trabalhar para merecerem ter parcerias. As pessoas acham que estão aqui, existem, respiram, logo, ergo, têm que ter parcerias. E quando não têm, é o porquê. Mas eu que tirei uma foto ao meu livro meio desfocada, em que nem se percebe bem o nome do autor, eu não tenho direito a uma parceria. Porquê? E então acho que é aí que a coisa falha. E quanto mais, às vezes, quanto mais tu queres ter uma coisa, menos essa coisa te quer, não é? Acontece, sim. É aquela lei de quanto mais tu queres, menos a outra pessoa vai querer. E é um processo natural. Vocês acham que neste momento se cria. Isto pode ter. Pronto. Mas acham que se cria demasiado conteúdo? Não, Acham que acho que se recebemos edita demasiada. demasiado. Também Sim, é verdade. isso, sim. Mas Concordo perfeitamente. não acham que aquilo que eu sinto. Já lá vamos a isso porque eu sinto que eu não tinha a noção, que pelo menos uma editora que eu não tinha noção, que são várias, mas uma delas em particular não tinha noção que editava tantos livros por mês. Fiquei assim um bocadinho pasmado. Mas não acham que são tantos criadores de conteúdo que chega um momento que vocês não sabem o que é que há de ver, por onde é que se há de virar? Eu acho que não, porque especialmente na área dos livros. Porque há públicos muito diferentes. Eu até te vou dizer o contrário. Eu, tendo em conta que gosto de um tipo específico de literatura, eu às vezes até sinto exatamente o contrário, que é, mas há tão pouca gente a falar sobre livros que me interessem, mas onde é que estão as pessoas? Mas porquê é que ninguém mais fala sobre outros livros? Porquê é que tanta gente a falar sobre os mesmos livros? É uma coisa que até que eu acho mais que há alguma literatura dita não comercial que tem poucas pessoas a falar Ok. dela,
por imensas razões, porque é mais difícil de ler, leva mais tempo. Atenção, é mais difícil, não quer isso dizer que quem lê esse tipo de literatura é melhor que outros. É diferente, é uma literatura que Sim, exige claro. mais tempo. Portanto, se vais demorar mais tempo a ler, vais ter menos material para produzir conteúdos. As pessoas querem estar na Cristóvão onde a produzir, a ler 20 livros por mês. E quando lês determinado tipo de livros, isso não é tão fácil de fazer, e também não é uma coisa que tenha tanto público, porque não são grandes sucessos comerciais, e portanto as pessoas olham muito para o número total. E eu costumo dizer que às vezes há livros de que eu falo e que se calhar vão interessar a 50 pessoas, mas eu valorizo essas 50 pessoas porque sei que aquelas 50 pessoas não encontraram aquele livro noutro sítio. Ok. E eu acho que é importante também para a tua relação, para fidelizares um público e para te diferenciares, dares aquilo que as outras pessoas não dão. E essas 50 pessoas pode parecer, olha, não é grande coisa comparativamente ao alcance que outros livros têm. Mas são pessoas que tu sabes que te vão acompanhar porque estão a encontrar no teu perfil uma coisa que não encontram noutros. E para além de outras questões, por exemplo, imagina, nós agora temos um Márcio Ilustrado. Tanto eu como a Silvéria, que somos pessoas que já andam aqui há muito tempo e que percebem alguma coisa de marketing digital, sabemos que aquilo que nós retiramos do Márcio Ilustrado não são grandes alcances que os nossos posts sobre os livros ilustrados, porque se o Instagram não é muito amigo de livros, menos ainda é de livros ilustrados. E sabemos que não vamos ter publicações durante este mês, e fazemos muitas, não vamos ter publicações que vão se viralizar e ter 300 likes, nem nada disso. Mas nós continuamos a fazer porque, e não estou a falar pela Silvéria porque sei o sentimento dela, mas ela dirá se eu estou a mentir, porque são livros que são importantes para nós e aos quais nós queremos dar o destaque que eles merecem e porque nos dá prazer saber que as pessoas não conhecem aquele livro e que nós vamos mostrar um livro potencialmente que elas podem descobrir e ficar tão maravilhadas com ele quanto nós. Então nós sabemos à partida que não é um conteúdo muito bem sucedido, mas queremos fazê-lo porque não nos interessa números e acho que as pessoas estão tão cegas com a questão do estarem ali para ter números, para provar algo, para provarem que são populares. As pessoas querem sobretudo ser populares, as pessoas não querem criar conteúdos sobre livros. E são duas coisas muito diferentes. E são muito fáceis de perceber a diferença entre uma coisa e outra. Quando tu começas a ver perfis em que é só a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a cara da pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, tudo o que a pessoa faz, tudo o que a pessoa pensa na vida, e que de facto o livro quase que parece uma coisa que está lá atrás, não é? Só falta a pessoa tirar uma foto ao livro e que tu que está a Põe o tapar livro o atrás da livro. cabeça. Sim, está atrás da cabeça. Isso vai ser, deve ser o inverso dos litracidades, não é? Que antes punham o livro à frente, agora vão criar os cidades literárias que é a pessoa mete os livros atrás da cabeça. Acho que de facto tu vês que há pessoas que querem de facto ser populares e não falar sobre livros. E é um caminho legítimo, mas depois também cabe ao leitor perceber o que é que quer, não é? Claro. Pois, talvez quem pensa assim deva trabalhar algo dentro de si, não é? Essa necessidade de aceitação. Mas relativamente à questão dos livros que nós falamos, que não são de facto os mais populares, mas a verdade é que depois acabamos por ter seguidores que são muito fiéis, não é? Temos uma boa taxa de retenção precisamente por isso. Porque as pessoas não só encontram lá os livros que já leram, ou que querem ler, ou descobrem outros que são do seu interesse, como veem opiniões que não são sempre yupi, não é? Há ali, às vezes apontamos um pormenor que não gostamos tanto, até nos armamos um bocadinho quase em editores, eu pelo menos ultimamente tenho dado conta que estou quase com uma veia editorial, mas a verdade é que acho que também o mercado está todo ele muito virado para as novidades. E Sim. quando pensamos que as novidades hoje em dia ocupam 15 dias, se tanto, eu acho que está cada vez pior. Ao fim de 15 dias aquele livro já está totalmente Sim. ultrapassado, a editora já fez as apresentações que havia para fazer e siga, Está já feito. temos outro. E quem fala de livros com 3 meses já está a falar do passado. Já é um livro obsoleto. E nós muitas vezes, eu e o João, não gostamos tanto de andar em cima do acontecimento, mas como temos tantos livros em nossa casa, nas bibliotecas que frequentamos e noutras plataformas,
tem que haver algo que nos faz ler aquele livro e não outro. E às vezes é uma opinião, é uma crítica no jornal, alguém que disse uma palavra que nos remeteu para aquele título, coisas completamente estúpidas às vezes, algo tem que nos chamar a atenção. Só que já vamos com atraso relativamente àquilo que o mercado acha que precisa. E se calhar precisa, não sei, comercialmente deve estar a fazer sentido, não é? Apostar em determinados fenómenos e em livros que vem outro logo a seguir, não é? Que se lêem depressa e também se comunicam de forma mais simples. Eu não sei se é o que o mercado precisa, acho que é o que o mercado acha que precisa. Pois, é isso. Também pode ir por aí. E acho que aqui nós também, enquanto comunidade, temos culpa, porque a verdade é que as pessoas aceitam entrar nesse carrossel, não é? Eu vejo as pessoas quando vão a eventos literários e recebem livros e a dizer ai, como é que a gente vai dar vazão a isto tudo? Nós não temos que dar vazão a isto tudo. Nós não temos que ler tudo o que sai. Nós somos pessoas que tomamos decisões, fazemos escolhas. Um livro é um compromisso. Um livro não é tipo uma música, não são 3 minutos, não é? Um livro são várias horas que tu vais dedicar o teu tempo. Tu podes Claro. perfeitamente dizer, pá, neste momento, ok, isto é uma novidade. Mas eu neste momento vou ler isto porquê? Porque é uma novidade. Eu não me apetece ler isto, vou ler outra coisa. Mas ofereceram-me o livro. Está bem, mas se eu ler o livro daqui a um ano, o livro já não se vai poder vender naquela altura. A minha opinião já não é legítima daqui a um ano. Daqui a um ano não é assim daqui a tanto tempo. Eu acho que também nos cabe a nós termos a maturidade de também definirmos nós um bocadinho as regras do jogo. Porque eu acho é que as pessoas estão muitas vezes disponíveis para dizer que sim a tudo. E acho que temos que começar cada vez mais, sobretudo quando já estamos há algum tempo e já temos algum trabalho feito, chega um ponto em que tu tens que começar a ser tu a ditar as regras, a dizer, não, eu faço isto nestes moldes, assim, e porque quero, e porque isto é importante para mim, e não passo deste nível, e quero fazer aquilo, e tens que definir, tens que ser tu a ditar as regras, porque a comunidade é tua, a comunidade não é das editoras. As editoras estão a fazer o papel delas. Tu estás a fazer o teu papel, que é gerir uma comunidade. Tu és o gatekeeper, és a pessoa que diz Sim. isto aqui funciona assim. Isto não é que não funciona como as editoras querem, funciona como tu queres. E A casa é minha. curiosamente, a casa é tua, e curiosamente as editoras valorizam exatamente isso. Algumas, vá, mas sim. Algumas, muitas valorizam, muitas valorizam. Mas sabes, João, nós também temos uma vantagem, por um lado, que é, além de já estarmos aqui há algum tempo, Hum, por exemplo, eu discuto muito contigo as coisas e tu comigo, e nós às vezes verdade. chamamos a atenção um do outro Sim, para temos determinados perspectiva. pormenores, olha o que é que tu fazias neste caso, e temos à vontade para, olha, não sei se Uhum. estás a pensar bem. Há pessoas que se calhar estão rodeadas de pessoas que pensam da mesma maneira, ou que têm mais necessidade, lá está, de agradar, ou não querem Uhum. fraudar as expectativas que existem na cabeça delas, ou se calhar existem de facto, não sei. Nós já temos esse, no fundo essa interajuda, não é? Que também Uhum. às vezes evita que acabamos por cair em situações que depois nos prejudicam. Sim, é verdade, mas tanto eu como tu somos pessoas demasiado teimosas para, mesmo que nos estivéssemos um ao outro, nós. Sério, ninguém sabia disso. Não ia acontecer. Olha, e vocês, no vosso podcast, alguma vez falaram menos bem de um livro? Não vou dizer Ai, mal, porque tantas, não se fala mal do tantas. livro, fala-se menos bem. Ai, não. De um autor nacional, e esse autor Uhum. veio tirar satisfações. Não quero exemplos, não preciso de exemplos de nomes, não quero assim Acho tanto que não. sangue. Só queria assim saber se alguma vez isso possa ter Tirar acontecido. satisfações comigo? Não. E Às contigo, vezes com João, já alguma aconteceu? coisa que escreveram nas minhas plataformas, talvez. Ok. Não, no podcast nunca nos aconteceu. Também não sei se nós no podcast alguma vez falámos extremamente mal de vários livros, mas acho que nenhum nacional, não por algum desígnio, mas porque não aconteceu. Sim. Mas no Instagram aconteceu-me. Nem foi um livro que eu falei particularmente mal, mas o autor, tanto que dei 4 estrelas, mas o autor não manifestou sua opinião de que não teria gostado
das críticas. Não teria concordado com as minhas críticas, vá. Mas foi uma conversa educada, não foi uma Ok. conversa desagradável, mas eu notei que o autor depois ganhou ranço, ficou algo sentido no seu íntimo, no seu ego, pelos alguns comentários que eu fiz e que não foram maldosos. Mas isso é um processo natural, quer dizer, se tens um autor que se vai ofender com opiniões de leitores, esse autor interessa a quem? Basicamente, não é? Claro. Se a pessoa tem que procurar outra Ele coisa para fazer na lançou, vida, não é? ele lançou o livro para o público. Se ele não Tem quer que estar ouvir opiniões do minimamente. público, Acho que deve estar minimamente preparado para receber qualquer tipo de crítica, digo eu. ou então não falem com os leitores nas redes sociais, é simples, não quer saber opiniões, Também. não vão ao Goodreads, não falem com as pessoas e fechem-se no seu casulo. Agora, se andam aqui, se andam a tentar ter conversas com as pessoas, quando as pessoas falam bem, ai, obrigado, ai, adorei a tua opinião. Só faz uma crítica, ai, pronto, ai, isso é que não pode ser. As pessoas têm que crescer também, não é? Têm que perceber quais são os diferentes papéis e perceber que nós não podemos estar cá. É sempre essa a velha conversa do deve-se falar mal sobre livros de autores portugueses. Claro que sim. Então, se nós podemos falar bem e se toda a gente quer que nós falemos bem, porque é que quando nós não gostamos não podemos falar? Então, nós somos válidos para Claro. fazer uma coisa, mas não somos válidos para fazer a outra. Acho que isso é desrespeitoso para connosco, porque parece que somos papagaios, parece que só existimos. As nossas opiniões só interessam para dizer bem, para divulgar. Mas quando temos opiniões que são críticas, isso é que não, calma lá. Acho que Tens de ser sincero não. contigo também, não é? Claro, Porque obviamente. E acho que se as pessoas nos reconhecem mérito para falar bem, têm que reconhecer mérito para falar mal. São Sim, as e regras do o que é jogo. isso do falar mal? Se eu disser eu não gostei do fim deste livro porque acho que a personagem foi por aqui e devia não é ter ido por falar ali. mal, é. Não. A opção do autor foi aquela. Ele está confiante com aquilo. Eu, leitora, não acho que foi mais inteligente. Posso estar errada também, mas eu não estou a insultar a pessoa, não estou a fazer deduções sobre o seu caráter, não estou a pôr nada em causa. Então acho que também é Uhum. preciso aqui. Ok, claro que a pessoa não vai gostar. Não é? Vamos ser francos. Agora alguém ouve aqui a nossa conversa e comenta aqui algum pormenor, alguma coisa que nós dissemos, ou até algum pormenor técnico da imagem, do som. Vamos pensar, epá, tivemos tanto trabalho a fazer aquilo, perdemos ali horas da nossa quarta-feira à noite a gravar este episódio, e depois as pessoas, não é, estão a apontar coisas. Mas que até podem ser verdade. E se calhar numa próxima vamos ter isso em consideração. Ou não, porque estamos limitados por alguma coisa. Mas isso não é falar mal de nós ou do que nós estamos a fazer. É às vezes opiniões e coisas que não são mentira, não é? Portanto, quando colocamos algo para o público, e isto também nos inclui a nós, como criadores de conteúdo, o conteúdo é suscetível de opiniões. Senão, para isso, escrevíamos em casa no nosso diário, não é? Claro. E o mesmo com os livros. Publicávamos, imprimíamos a nossa impressora e ficava ali numa pastinha no escritório. Eu Portanto, acho que é uma questão muito cultural e talvez geracional. Hum, eu acho que há muito um espírito de entitlement. De as pessoas sentem que merecem reconhecimento. As pessoas ainda não escreveram um livro, mas já acham que aquilo que vão escrever vai ser a quinta melhor coisa que o universo já viu. E eu acho que falta também um bocadinho às pessoas, e aqui tanto escritores, às vezes como também criadores de conteúdo, também falta um bocadinho de humildade e de nos pormos em causa e de dizermos e ter aquele espírito do epá, será que isto que eu fiz é assim tão bom? Será que isto é assim tão interessante? Será que as pessoas que estão à minha volta que me estão a elogiar porque gostam de mim estão mesmo a dizer verdades? Ou será que isto é só simpatia? Eu acho que também o criador, na sua gênese, também se devia questionar sobre isso e também devia estar aberto a ter algumas inseguranças sobre o seu trabalho, porque hoje em dia parece que todas as pessoas são mega confiantes, são overachievers, todas elas são super talentosas, escrevem super bem e têm profissões muito exigentes e não têm tempo, mas mesmo assim escrevem livros e é tudo fabuloso e dominam todos os assuntos e eu acho que não é assim, não é? A arte, os livros que valem mesmo a pena são poucos e, portanto, até tu escreves um livro que seja de facto o livro da vida de alguém, vais ter que trilhar o teu caminho. Isso é um caminho natural e eu acho estranho que as pessoas não queiram crescer
As pessoas querem nascer já feitas. É tipo, ai não, eu lancei o meu Sim. primeiro livro. A maior parte dos escritores, se tu fores ler o primeiro livro do José Saramago, que eu ainda não li, mas as pessoas que leram dizem, não é grande coisa. Normal, os escritores fazem o seu caminho, crescem. As pessoas não podem estar à espera de lançar um primeiro livro. Às vezes acontece. Mas não é a norma. Tu lanças o primeiro livro e aquilo é... isto é maravilhoso. Se Não, aquilo é o teu melhor, então que caminho é que tens Sim. para fazer? Pois, exatamente. Eu acho que as pessoas querem já ser consagrados. Lançaram e já são consagrados. É assim, cheguei e já estou. Pronto. E acho que há autores que acho que deveriam ter mais capacidade de, não sei se é capacidade, mas de filtrar ou ter uma noção da forma também como nos abordam a nós. Uhum. Porque Totalmente. eu tive uma situação na Feira do Livro de Lisboa, foi a primeira vez que fui à Feira do Livro de Lisboa. Eu não conhecia a autora, era uma autora, no caso, em que ela, eu disse olá, não cumprimentei com um beijinho, nem nada, não conhecia, nem conhecia o livro, mas cumprimentei normalmente. Ela soube quem é que eu era, o meu Instagram, mandou-me mensagem a dizer que eu não precisava de ter lido o livro dela para a cumprimentar. O que achei assim um Há pessoas com bocadinho. Há pessoas problemas. que têm muito falta Então acho do que fazer. que. Eu acho que os autores também têm de ter um bocadinho. Nem toda a gente vai querer ler o livro deles, eles têm que aceitar isso. E nem toda a gente vai falar bem, nem toda a gente vai falar mal. Uhum. E pá, também acho que tem de ter ali um bocadinho de noção também da forma como nos abordam a nós. Sim, Sabes o que é que eu totalmente. acho? Durante muito tempo pensou-se que as pessoas que liam livros eram pessoas, não digo intelectualmente superiores, mas que sabiam estar, não é? Que tinham ali um outro estatuto. E à medida que a leitura se vulgariza, não é? Toda a gente hoje em dia, praticamente em Portugal, sabe ler e pode pegar num livro, coisa que antes não era possível. Percebemos que entre os leitores, tal como noutros grupos quaisquer, há pessoas que não têm noção. E isso choca-nos porque parecem pessoas que vêm da cultura e deveriam ter um bocadinho mais de nível. Mas não é bem assim que funciona. Não. Não, já percebi que não é. Não, e eu acho que a maneira ideal pronto, não é ideal. A minha técnica para lidar com situações em que pessoas são inconvenientes é responderes de forma extremamente meter a pessoa no lugar. Ok. Eu sou muito a Tenho de aprender a favor. fazer isso. Eu sou muito a favor, e a Silvéria sabe que esse é o meu historial. Quando a É pessoa verdade. vem sem noção, eu vou ser desagradável, porque se eu acho que a pessoa está a ser desagradável comigo, eu não vou ter peixe em dizer à pessoa, mas desculpa. Imagina, tenho pessoas que nem sequer me seguiam e que mandam mensagem a perguntar se eu quero ler o livro delas. E eu digo, eu várias vezes disse à pessoa, mas porquê é que tu queres que eu leia o teu livro se tu nem sequer me segues? Tu não me segues é porque claramente não acompanhas o meu trabalho nem o valorizas. Porque é que de repente já seria importante que eu lesse o teu livro? Não, então primeiro segue-me. As pessoas ficam muito ofendidas. Como se tu Quer dizer, a pessoa pedir para tu leres o livro é absolutamente normal. Agora, tu dizeres, olha, mas tu nem me segues. Quem é esta pessoa para me dizer que eu tenho que segui-la? Não, Eu e acho que é normalmente isso. gosto muito do teu trabalho, Gosto, mas não mas te não te segue. sigo. Mas Que não te segue, trabalho, não exatamente. sabes, nem sabes o que é que faço. Eu acho que é isso. As pessoas precisam, às vezes, serem metidas no seu lugar. Porque eu acredito que as pessoas que são desagradáveis e inconvenientes são porque saem bastante impunes das vezes em que o foram. E quando tiverem uma ou duas experiências negativas de se cruzarem com alguém que lhes diga: olha, mas que é isto? Mas isto não é assim que funciona. De certeza que a pessoa da próxima vez vai pensar duas vezes. Pois esperemos que sim, não é? Porque há aquelas que não aprendem. Mas que se calhar, se tiverem uma experiência negativa, vão pensar duas vezes na próxima. Portanto, às vezes é bom dizer à pessoa: olha, mas o que é isto? Não te conheço de lado nenhum. Não te devo nada. Ou Não te seja, devo nada. Mas quem quem nos és tu? acompanha não nos deve nada, nós não devemos nada de volta, e muito menos a pessoas que caem de paraquedas a pedir favores, porque não deixam de ser um Sim, favor. Então, não vai acontecer. pois. Vocês sentem que o vosso podcast vos dá mais liberdade, não comparado com o Instagram, mas vos dá mais liberdade para poderem conversar, para poderem debater temas que talvez noutra plataforma não. Também porque tem mais tempo, mas porque noutra plataforma não seria viável?
Eu acho que é questão do tempo. Claramente o Spotify nos dá, neste Spotify, o podcast, aquilo que nos dá é a sensação que não estamos condicionados em termos de tempo. Podemos ter as conversas com a profundidade que nós desejarmos que elas tenham. Não temos que estar preocupados do não temos que fazer disto um conteúdo curto. Porque de facto as pessoas, e como estávamos a falar antes de ter começado a gravação, nós vemos pelas taxas de retenção que as pessoas gostam de conteúdos longos, que as pessoas acompanham os episódios mesmo que tenham 2 horas ou 3. Muitas delas chegam ao final e portanto isso também não é uma questão. Também criámos um formato que se permita isso, porque é um conceito de conversa entre amigos. Logo, uma conversa entre amigos é normal que haja alguns desvios, que hajam à partes, que não seja tudo straight to the point, que as pessoas também percam um bocadinho de tempo, que quando não concordam com uma coisa que discutam um bocado. Acho que é o registro normal, acho que isso dá autenticidade e cria a relação de empatia que os nossos ouvintes têm connosco. E, portanto, a esse nível, sim, eu acho que o Spotify, o podcast, nos permite ter uma maior sensação de liberdade e de fazermos aquilo que nos dizermos aquilo que nos apetece. Acho que, por exemplo, o Instagram, se calhar, estimula mais a nossa criatividade, porque é mais um desafio, que é como é que eu digo muito com pouco. Sim. Como é que eu faço algo diferente quando as pessoas já viram 50 fotos num dia? Acho que ambas as plataformas respondem a questões diferentes e permitem-nos trabalhar, se calhar, perspectivas diferentes. E a Silvéria ainda terá mais perspectivas também com o YouTube, não é? Que também terá as suas particularidades. O podcast eu acho que tem uma grande vantagem técnica até, que ao contrário do YouTube, por exemplo, que a menos que pagues o premium não consegues fechar a aplicação e fazer outras coisas no telemóvel. O Spotify permite ter o telemóvel para fazer qualquer coisa e estar a ouvir um podcast. E acho que isso acaba por nos ajudar muito também no facto de termos episódios longos, mas as pessoas, mesmo que fracionem em viagens de carro ou em tarefas domésticas, ouvem porque não têm de parar nenhum equipamento só para nos ouvir. Relativamente ao YouTube, uma coisa que eu sinto agora, que não sentia tanto no início, é que a minha expressão facial também conta. E eu não comunico só com aquilo que estou a dizer, mas também com a minha cara. Eu sou demasiado expressiva. Então, às vezes, tenho ali um bocado de, espera lá, a minha cara se calhar não está a ser... Pode estar a induzir em erro. Já me aconteceu isso, de acharem que eu estava mais ou menos entusiasmada e eu ter de equilibrar aqui a energia. Mas no YouTube, as taxas de retenção também são boas. Curiosamente, tens mais visualizações em vídeos de bucol e coisas assim genéricas, mas as taxas de retenção são muito melhores nas opiniões. Assim, sem comparação possível. A tua praia é mais YouTube do que propriamente o Instagram, ou tu divides-te um pouco pelas duas? Eu sei que tu tenho publicas... dias. Eu tenho dias em que estou para fazer vídeos. Como eu costumo dizer, quando o cabelo está num bom dia. Não estou necessariamente a brincar, também é um bocado isto. Não, também tenho que ter a casa calma, não é? Porque não faço vídeos assim, não é? Que abafam um bocado. Não faço vídeos com auscultadores que sempre ajudam a abafar o som, que é o que acontece no podcast. Mas tenho que ter a casa calma, os vizinhos calmos e eu própria tenho de estar concentrada, porque ontem comentava isto com os amigos. O YouTube consome muita energia. Eu canso-me mais a fazer um vídeo de 20 minutos para o YouTube, por incrível que pareça, do que um episódio de 2 horas com o João. Porque depende tudo de mim, depende, lá está, da minha voz, do meu raciocínio, da minha postura corporal, e portanto eu fico mesmo muito mais cansada. Mas provavelmente todas as plataformas, se calhar é aquela que eu gosto mais e que eu acho que me representa mais. O Instagram, eu não quero culpar o algoritmo, porque não é só o algoritmo, mas o algoritmo tem de facto alguns problemas, e ainda há pouco falávamos do Março Ilustrado. Eu acho que no caso do Março Ilustrado o algoritmo entende que nós estamos a tentar vender coisas, ou não sei. E o que me incomoda não é o likes nem nada disso, porque isso para mim não diz nada. É mesmo, estou a escrever isto com tanto gosto, livros que eu acho que valem mesmo a pena, e se calhar isto não está a chegar a quem poderia interessar.
E não é só porque as pessoas não interagem nem nada disso. Há ali qualquer coisa no Instagram que ele às vezes é um bocado parvo, pronto. E isso é que me incomoda. Não é os likes, é mesmo o meti tanto de mim. E acho que estes autores fizeram aqui uma coisa tão boa, esta edição é tão bonita, e depois, epá, ficou pelo caminho. Então o Instagram irrita-me por isso. E porque é onde atualmente eu vejo mais. Diz que disse. O Instagram está quase a ficar o novo Facebook. Já só faltam as mensagens corrente do partilha, senão vais Isto ter 7 é. anos de azar. E então a pessoa vai ao Instagram e fica irritada, não é? Então, pronto, Sim. o YouTube nisso é mais. E o podcast também, não é? Acabam por ser mais. Boa energia, vá. Eu, por acaso, não sabes que o meu Instagram quase que só me mostra, não sei o que é que o algoritmo detectou em mim, que o algoritmo quase que só me mostra post de editoras e isso praticamente não me aparece. Eu sou muito de vez em quando aparece-me assim um post de um criador de conteúdos e é alguém que eu já sigo há mais tempo e com quem interajo e por acaso não me irrito tanto no Instagram, mas pronto, são coisas que o algoritmo tem, não é? Pronto. Tem dias em que as pessoas Tem também estão dias. para, pronto, para Nesta implicar. fase, o meu Instagram anda em fase de coxinhas de frango. Vamos. É estranho, mas é a fase A que ele está minha, neste momento. a minha fase é a menina da bota. A Menina da Bota, grande classe. Não, não, eu e a Silvéria somos grandes fãs da Menina da Bota. Estamos Grandes preocupados faz. com o destino dela, porque estamos ali a ver uma inversão na vida dela que achamos que pode ser problemática. É verdade. Mas somos O que grandes é que está a fãs da acontecer com Menina a da menina Bota. da bota? A menina da bota Ela está a fazer parcerias muito estranhas tá, e está a tá, parecer a senhora da bota, não a menina. Ai, E assim, estou aqui deste lado aquela, do estás Atlântico preocupada? preocupada. sim, estou Estou. preocupado por ela, porque eu acho que ela é uma querida e que as pessoas se Sim. estão a Vão-se servir dela, aproveitar. Estão-se mas a pronto, aproveitar, Sim. 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 Vocês são da área da comunicação? Uhum, Estou certo? sim, Vocês os estudaram dois. comunicação? Sim, Sim, os não? dois. Não juntos, não juntos. E nem Sim. somos um casal, para quem. Ah, é verdade, não somos um casal. Sim, eu sou gay, não é só não é o preconceito da vossa parte, eu sou um gay flamboyante, sim, é Diria a verdade. outra, eu sou e serei coração sem dono. Estudaram Já, ciências da comunicação? sim, Eu comunicação social, sim. eu já sou Que é a mais mesma nova, coisa, que é a mesma portanto coisa, sim. já estudei ciências da comunicação, Desde já da sou comunicação pós-Bolonha. social, sim. Eu Eu também sou sou ciências pré. da comunicação. Eu sou Somos ali pré-Bolonha. Tá? quase. Eu sou tão antigo, Nossa Senhora, o que é isto? Pronto, Nós somos mais recentes. pronto, Eu apanhei mesmo o início, não sei quem é que eu quero enganar, não sou assim tão jovem. pronto. Mas pronto, já apanhei essa Mas reforma na fizeram alguma Universidade do Minho. especialização? E eu Marketing? Não. fiz em marketing e publicidade, sim. E depois fiz um mestrado que não tem nada a ver, fiz um mestrado em Sociologia. Pronto. Para mim é Então, normal porque o meu curso é muito de raiz sociológica, então para mim comunicação e sociologia são duas Sim, coisas que sim. têm tudo a ver uma com a outra. E acho que me melhorou, me deu ferramentas a nível profissional, muito sinceramente. Eu também concordo perfeitamente. Não dá emprego, Não mas dá dá emprego, umas mas é muito bases. interessante, mas dá estaleca. vocês sentem que foi importante essa formação em comunicação para aquilo que vocês fazem na internet? E eu acho que sim, sim, não exatamente pelas ferramentas técnicas. Na minha faculdade havia uma filosofia muito interessante, que havia um professor que dizia que uma licenciatura era uma licença para aprender. E eu sinto que o que a minha faculdade me deu muito foi isso. Me deu espírito crítico, me deu perspectivas, e eu acho que aí a formação em Sociologia te ajuda muito. E acho que foi isso que eu tirei dali, que é a questão da perspectiva, do tu perceberes que diferentes pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la de diferentes maneiras, e que isso não quer dizer que, que alguma delas tenha uma perspectiva errada, quer dizer que têm diferentes contextos e o que importa é evidenciar esses contextos. E então eu acho que a faculdade me ajudou a pensar. Sim. Mais do que não sair de lá, sair de lá preparadíssimo. Eu conheço pessoas que foram formadas em comunicação social com especialização em rádio que nunca tinham visto um microfone na vida. Não na minha faculdade, mas conheço. Não, mas atenção, eu não acho tão grave quanto possa parecer à primeira vista, porque eu percebo tipo, a questão
das ferramentas em si, são coisas que tu depois aprendes normalmente com o trabalho. Não é isso que distingue um jornalista em rádio, o saber como é que se deves posicionar em relação ao microfone. Isso é um detalhe, porque tu podes saber como te posicionar em relação ao microfone e não saber o que dizer. E, Claro. e não ter estrutura. E então eu acho que o curso a mim me deu estrutura. Mas lá está, deu porque eu também dei margem para que ele me desse isso, não é? Certo. E tentei retirar ao máximo do curso esse nível. E portanto eu vejo muito nessa perspectiva. Sim, sem dúvida. Eu acho que a grande parte das coisas que eu sei hoje em dia vem da experiência profissional, dos contactos pessoais, de muitas leituras, mas a formação académica deu-me mais ferramentas para que eu pudesse aprender por mim, ser autodidata numa série de coisas e, acima de tudo, acho que era aquilo que o João estava a dizer, trabalhar numa certa empatia para perceber os vários envolvidos numa questão e isso ajuda-te, por exemplo, a comunicar melhor, inclusive a comunicar melhor sobre livros. Por acaso, a experiência que eu tive na licenciatura foi um pouco diferente da vossa, porque, e agora que estou a ter no mestrado, porque ninguém. Os alunos estão sempre à espera do professor para tudo. Ou seja, não procuram saber. Ou seja, apesar dos professores darem as ferramentas, ninguém procura saber. Enquanto o professor não mete tudo à frente deles, eles não procuram. Eu acho que isso é um bocado geracional É e essa é geracional. uma questão que tem sido abordada em várias áreas. Não é só na área da comunicação. E há muitas pessoas que na área do ensino, seja ele universitário ou níveis mais abaixo, que estão com sérios problemas nesse sentido, porque mesmo alunos maiores de idade, parece que tens de dar a papa, não é? À Uhum. criança, com a colherzinha. E não é suposto ser assim, porque o mercado de trabalho não te vai Não é permitir assim. que sejas assim. Não, eu, pronto, falando aqui como o mais velho, na minha altura não era de todo assim, e lá está, eu acho que era um estilo de universidade em que tu tens aqui as ferramentas, tu fazes do teu curso aquilo que tu quiseres. Se tu quiseres fazer isto pelos mínimos e estares ali a fazer coisas só para passar, fazes. Se quiseres aprofundar, aprofundas. Nós somos adultos. Ninguém vai para a faculdade obrigado. Exato. As pessoas devem ir para a faculdade porque sentem que querem investir em algo. E se as pessoas não estão disponíveis para investir em si, estão disponíveis para investir no quê? E eu acho que é essa visão que as pessoas devem ter e esse clique devem fazer na sua cabeça, que aquilo é um investimento que elas estão a fazer nelas próprias, porque se não querem estar ali, não estejam, vão fazer outra coisa, vão trabalhar, vão. Agora, pá, pessoas numa universidade em que o professor tem que andar atrás dos alunos, isso para mim não existe, é uma estupidificação das pessoas. Porque parece que as pessoas não têm cabeça para pensar, não têm iniciativa, não têm dedicação. Nós somos adultos quando estamos na universidade e se queremos ser tratados como adultos em tantas outras áreas da nossa vida, também temos que ser adultos para ter responsabilidade e para saber que nem tudo na vida é feito de prazer. As coisas dão trabalho. Tirar um curso universitário é trabalhoso. Eu fui fazer exames no final, com cadeiras que eu dizia, oh meu Deus, mas como é que eu vou fazer um exame sobre isto? Eu tenho tanta coisa para estudar, como é que isto vai ser possível? E tu fazes. E custa. E não vamos fazer é cor-de-rosa. Ai, fiz tudo com prazer. Não fiz. Fiz coisas com sacrifício pessoal tremendo. Cada momento só pensava, só que é que isto acabe, só que é que isto acabe. E isso faz parte do crescimento. Eu acho que nós criamos, nós enquanto sociedade, estamos a criar uma falsa ideia que tudo tem que ser movido pelo prazer. E que tu tens que estar motivado para tudo. E tens que estar, e tudo tem que ser fácil. E tudo tem que ser agradável. E a vida não é assim. A vida implica que tu tens que te preparar, tu tens que criar resistências, porque o mundo de trabalho é um mundo de cão e ninguém te vai dar a mão no mundo do trabalho. E as pessoas têm que começar a tomar consciência disso. Ou elas estão prontas para abraçar desafios, ou ninguém tem paciência para elas. E depois não vão fazer choradinhos. Ai, eu estou muito estressado, eu estou muito nervoso. E as pessoas vão dizer: paciência, tens que saber lidar com pressão. Claro que, pronto, existem
níveis de pressão e toleráveis, não é? Existem coisas que fazem parte da vivência normal do trabalho e depois existem coisas que são anormais e atípicas e as pessoas não são escravas da empresa, não tem nada a ver com isso nem com essas visões. Mas as pessoas terem iniciativa, serem autónomas e terem espírito crítico são condições mínimas para tu poderes ser um profissional minimamente bom em qualquer área. Sim, e áreas como a comunicação e outras estão sempre a mudar. Mesmo que te façam a papa toda na faculdade, tu sais para o mercado de trabalho e o que é hoje, amanhã pode já não ser. E o patrão não te vai ensinar. Tens de ter a capacidade de onde é que eu vou descobrir isto, vou-me desenrascar, vou arranjar uma alternativa e faz parte do mundo que temos. Não é? Está sempre tudo a mudar e acredito que não seja só nesta área. Então, se calhar, podemos aproveitar a faculdade, em que ainda não há, à partida, grandes contas para pagar, não é? Tirando algumas exceções, mas muita gente tem ali 18, 20 anos e ainda não tem muitas coisas a seu cargo. E se calhar é nesta altura que temos, se calhar, estes hábitos, não é? Do desenrasque. Porque ou é aos 18, 20 anos, ou então depois fica muito mais difícil. Opa, eu durante a faculdade, aquilo que eu fui fazer, até fiz discos pedidos numa rádio local. Pá, fui fazendo. Eu sabia que no ano seguinte eu ia ter rádio, então fui para a rádio local, fiz discos pedidos à noite e no ano depois acabei por fazer lá estágio. Ai, Por que isso, giro. mas fui fazendo também durante a faculdade, também Discos pedidos deve não ser tive para- muito giro. Calma. É a tua visão noite ou duas, vá. romântica, Silvéria. Uma noite ou vá. duas. É assim, quando eu for escrever o meu livro, nunca se sabe. Posso começar a escrever um livro que começa com Não, uma noite dessas. dava para escrever um livro porque é a zona atrás dos montes, é zona muito envelhecida. Quem liga para os discos pedidos são idosos, em que no momento, enquanto estás em off a falar com eles, eles são super queridos, mal entram em direto, podem dizer: está há imenso tempo à espera para ser atendido. É verdade. Depois Não tinha pedem-te pensado nessa parte. músicas que tu nunca ouviste falar, nem consegues perceber. Então depois o que é que eu fazia? Eu metia a música que me apetecia. Tinha que ser. Pá, não dava para perceber, não dava para perceber. Eu, não dá. Pronto, e lá ia uma música qualquer. Mas depois aparecia, por exemplo, uma senhora, lembro-me dessa senhora que eu atendia, dizia: então o que é que vai querer, ouvir? Quero uma coisa moderna, mete Lady Gaga. E eu, pronto, no meio de fados e música tradicional portuguesa, uma Lady Gaga, um poker face ali no meio. E era incrível. Olha que se fosse hoje, ias apanhar ou a Menina da Bota ou a música do João Carreira, que é o maior cabeleireiro em Rio Maior. Hã? Essa é incrível. Essa O é quê? incrível. Ai, eu não conheço a música do João. Eu não conheço a música do João Não Carreira? conheço, Passa a perder. juro-te que não. Porque ele é o João Carreira, é o melhor cabeleireiro em Rio Maior. Ai, eu Estás tenho a, que ir estás a ver. perder, João, estás a perder. Eu Não vou sei se ver queres, isso. que isso fica no ouvido. Ai. Digam, antes de ir, eu vou depois fazer aqui umas perguntas assim rápidas, em que vocês vão ter que escolher assim uns numerositos, só assim umas perguntas para testar a vossa sanidade a esta hora. Queria só perceber quem é que teve a ideia de criar os livrólicos, quem é que sentiu a necessidade de desabafar? Os livrólicos nasceram de uma ideia minha e de outra amiga, da Joana, que já há muito tempo que nós falávamos, aliás, nós tínhamos tido, acho que nunca contei essa história, nós já éramos amigos há muito tempo e sempre tivemos a ideia de, queríamos criar uma coisa juntos, então houve uma altura que queríamos criar um blog que se ia chamar Cuecas de Renda. Mas que nunca viu a luz do dia. Era Cuecas de Renda, isto agora é uma questão geracional, Cuecas de Renda, música de Kelly Sleiros. Vão pesquisar que vai valer a pena. Havia uma coisa nos meus tempos que o Marco fazia, que era o Laboratório Rilalela, em que ele ia descobrir músicas do cancionismo tradicional português, e que eram todas grandes pérolas, uma delas, o Cuecas de Renda, da saudosa Kelly Sleiros, que também era possível que fosse Trás os Montes, pelo seu sotaque, portanto, sim, que ela interrompia a música para dizer: quero desejar a todos um Feliz Natal. E então, aquilo é maravilhoso. É uma música sobre uma avó que faz umas cuecas de renda para o seu neto. Por que não? Por que não? Por que não? Mas pronto, nós tínhamos essa Agora ideia seriam que slips. Agora seriam slips de renda. De renda.
E quando começaram os podcasts, nós começámos a falar um com o outro, e se fizesses, porque nós, já era muito normal nós lermos livros, e depois tínhamos tertúlias um com o outro, e tínhamos as nossas discussões literárias, e depois pensámos, então e se fizéssemos um podcast? Pronto, então começou assim muito timidamente com essa ideia de, ok, vamos todos os meses ler um livro, e fazemos o episódio em que falamos sobre o livro que lemos os dois o mesmo livro, não comentamos nada, guardamos até o episódio, e no episódio discutimos o livro, e nesse episódio escolhemos o próximo livro que vamos ler. Pronto, e era um por mês. E depois começámos e temos logo, isto não vai dar para fazer só um episódio por mês. Pronto, temos que fazer mais alguma coisa. Então depois surgiu a ideia de fazermos dois, que era um episódio temático e um sobre o livro. E tivemos assim há alguns meses, e depois a Joana disse, isto é muito violento para mim, eu não consigo gravar 2 episódios por mês. Pronto, e então nessa altura, eu e a Silvéria já éramos amigos na altura, e eu disse, Silvéria, tu não eras mulher para aceitares aqui um desafio? E ela, Silvéria, disse logo, se eu não sou, é o que eu sou mais. E então a Silvéria entrou logo para aí no episódio o quê? 10, possivelmente, ou 5 ou 6, uma coisa assim. E a partir daí a Joana ia fazendo mais comigo durante muito tempo os episódios sobre livros, e o episódio generalista era com a Silvéria, e depois houve uma altura em que a Joana também já não estava a conseguir fazer muitos episódios sobre livros, então cada vez mais começaram a ser também com a Silvéria, e depois também começaram a haver outras pessoas com quem eu faço alguns episódios mais localizados também sobre livros. Mas normalmente o episódio mensal somos sempre nós os dois. Salvo raras exceções. Sim, são os mais longos e os mais aparvalhados. Que é o que o povo gosta. O povo gosta e nós disso. também, e nós também. Sim, confere. Pronto, vamos aqui então a umas perguntas. Isto são perguntas rápidas sobre livros. Uhum. A primeira coisa que vos vier à cabeça pode ser um bocado difícil. Pronto, porque esta hora. Eu estou pronto para tudo. Isto é de cada um. Eu não vou fazer todas, só assim. O pior livro que já leram? Ui. O pior livro que eu já li. O pior livro que eu já li. 50 Sombras de Grey. Isso é uma pergunta muito difícil. Epá, tenho vários ódios de estimação. Eu acho que o Eurico Presbítero foi dos livros que eu mais detestei ler. Porque é muito chato e desinteressante. E então foi, apesar de ser um grande clássico, foi um livro que eu detestei ler. Agora, o melhor ou um dos melhores livros que já leram? Para mim, o Amante da Marguerite Duras, claramente. O Relatório de Brodeck do Philippe Claudel. Que também recomendo. Nesta lista vou ter muitos livros para ler. Agora poderia ser pode ser de um livro que me recomendam, cada um. Olha, Isso assim é muito difícil. Eu vou fazer uma recomendação que é habitual em mim, mas que eu farei na mesma, porque eu sou uma pessoa que gosta, tem missões, tem evangelizações que eu gosto de fazer. A minha evangelização é Joana Bertel, a História de Roma, que eu acho que é um livro muito, muito versátil, que se adapta bem a diferentes tipos de leitores. Não sei se queres que eu diga alguma coisa sobre a história, se queres ir totalmente à aventura. Eu gosto de ir à aventura. Então pronto. Normalmente eu não leio As sinopses. sinopses. Pronto. Então, História de Roma da Joana Berta. Já que estamos numa de evangelização, eu vou dizer o Persepolis da Marjane Satrapi, que é uma banda desenhada. Ok. Então vamos agora aqui. Tenho aqui 13 questões. Cada um vai escolher um número ou 2 números. Vamos começar com a Silvéria. Um número, Silvéria. De 1 a 13? 1 a 13. 11. Pá, escolheste a dedo. É o meu dia de anos, foi só por isso. Não, tu vais... Fazes anos? Não, dia 13. Não, dia Faz 11. anos dia 11 de maio, sim. Olha, eu já estou perdido. Não, tu escolheste esta dedo e tu vais perceber porquê. Preferias que o Stephen King reescrevesse todos os contos infantis ou que o E.L. James, autora de 50 Sombras de Grey, reescrevesse todos os clássicos da literatura?
É a primeira opção. Venham o King a escrever livros infantis. Depois do Ia ser Macaco de Rabo engraçado. Cortado e do João Ratão Caiu ao Caldeirão. Quer dizer, o que é um Stephen King a escrever livros Seria infantis? engraçado. Sim, é muito mais seguro. João, 1 a 13, tira, sem contar com o 11. Pode ser o 7. Preferias que o teu autor favorito nunca mais escrevesse ou que mudasse completamente de estilo e escrevesse num género que tu detestas? Isso é muito fácil. Para mim é a segunda. Porque eu estou sempre aberto. Eu mesmo que tenha A qualquer reticências género. com o género, estou sempre aberto a novas experiências. Sou uma pessoa que gosta muito de dizer que sim. No sentido de... Olha, escrevi um livro erótico e eu... Tá bem, pode ser. Vamos experimentar. Ai, meu Portanto, Deus. estou totalmente aberto. Mais um número, Silvéria, tirando O 7 e 5. 11. Preferias viver para sempre no universo de 1984 ou da história de uma serva? Ui! Isto é pesado. É muito pesado. Mas como mulher, É querer comer de parede ou asfalto? depois, se calhar, o 1984. Ok, Há de pronto. ser um pouquinho Sim. mais agradável, se Sim. calhar, não é? Vá. João, mais um número para 3. terminarmos. 3. Esta aqui vai ser simples. 3. Preferias ler um livro incrível muito devagar, imagina uma página por dia, Uhum. ou um livro péssimo de uma assentada só? É a primeira, porque eu sou um leitor lento, portanto isso para mim é, não uma página por dia, mas há dias em que acontece, mas é natural para mim as leituras lentas, portanto, 1000 vezes. E agora uma questão para terminar. Qual é que é a parte boa de ler? É tudo. Porque mesmo, não, porque para mim é tudo, porque para mim a parte boa não quer dizer que a leitura tenha que ser só prazer. Mas para mim, para aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo da leitura, que é testar caminhos, aprender coisas sobre mim, descobrir coisas novas, ver outras perspectivas. Isso para mim acontece sempre, mesmo quando eu não gosto do livro. Portanto, para mim, nenhuma experiência de leitura é perdida, porque mesmo quando eu leio, e acontece várias vezes, grandes clássicos de que não gosto, eu sinto que retirei alguma coisa daquela leitura, mais que não seja a aprendizagem daquilo que eu não gosto e daquilo que não funciona para mim naquele livro. Por isso, para mim, ler tudo na leitura é bom. Eu acho que é sobretudo quero trabalhar da empatia, quero a capacidade de prever, antecipar contextos, antecipar problemas, coisas que ainda não te aconteceram a ti ou aos teus, mas tu já viste que aconteceu num livro, que as pessoas do livro, não é? As personagens já pensaram daquela forma, já tomaram aquelas atitudes e tu passas a saber quase ler melhor o outro. E eu gosto disso. Obrigado. Ora, obrigada a nós pelo convite.